Diga comigo, deixar de orar é pecado. O que, pastor? Vamos olhar o texto. 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aí você pode dizer assim, pastor, mas talvez fosse pecado só na cabeça de Samuel. Ele está dizendo isso aí? Ou então talvez fosse pecado só naquele contexto, porque ele tinha a obrigação de orar por aquele povo. Não, afirmo que não. Porque no contexto geral da Bíblia, quando Deus estabeleceu o relacionamento de aliança com as pessoas que ele chamou para viver na presença dele, ele mesmo estabeleceu as regras e ele espera que o seu povo ore. Ele espera que o seu povo tenha comunhão com ele. Deus espera que os seus servos orem uns pelos outros. Como Samuel sentia o dever de orar pelos filhos de Israel. Deixar de orar é pecado contra o Senhor. Quem não ora ou quem deixa de orar, em primeiro lugar, está dizendo que não depende de Deus. Por isso que é pecado. Deixar de orar é pecado porque quem deixa de orar está sendo egoísta. Porque não está pedindo a bênção de Deus nem por si e nem intercede pelos outros. Deixar de orar é pecado porque quando deixamos de orar, nós estamos mostrando incredulidade. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não devemos deixar de orar. Em quarto lugar, deixar de orar é pecado porque quando deixamos de orar, nós não estamos reconhecendo a soberania divina sobre os mais diversos assuntos da vida. É como se a gente estivesse deixando de crer que Deus está sentado no trono e que Ele é que deve ter o controle de todas as coisas. Em quinto lugar, quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando porque não estamos sendo agradecidos a Deus. Não estamos expressando a nossa gratidão a Deus. Em sexto lugar, é pecado deixar de orar porque quando paramos de orar, nós estamos interrompendo a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em sétimo e último lugar, é pecado deixar de orar, porque quem deixa de orar está em desobediência à palavra do Criador, à palavra do soberano Senhor. Não deixe de orar.